Bom dia, boa tarde, boa noite, você que está ouvindo aí mais um Falando em Línguas podcast. Hoje eu trouxe aqui um parceiro meu, que estava morando aqui no Brasil comigo e tal, e aí ano passado ele foi morar lá em Portugal. A gente já teve banda, a gente já teve algumas coisinhas ali na igreja e tal. Se eu não me engano, ele é ex-herege, hoje é católico, mas tamo aí junto. Fala aí, filhão, se apresenta aí. Então, pra eu contar a minha história toda de como é que eu virei católico, Não, e zeré. primeiro tu fala teu nome, teu telefone, deixa o zap pra gente mandar vários nudes. Tô brincando. Então, eu sou o Douglas Eduardo. Geralmente eu falo que o meu nome é só Eduardo, porque por alguma razão os europeus aí não sabem falar Douglas. Aí eu falo É. só que o meu nome é Douglas. Aí, então, eu moro aqui em Porto, Portugal. Era daí do Rio, né? E, bom, eu sou católico, graças a Deus. Hum. E tenho 26 anos, do Zap. É pra falar o Zap mesmo ou é só zoeira? Não, porra, tá maluco? Então, vamos lá. Hoje a gente vai bater um papo aqui como a gente sempre conversa, de vez em quando quando a gente morava aqui, a gente tinha o costume de sentar aí no boteco, tomar uma cerveja, ficar conversando coisas aleatórias até chegar à religião, como sempre. Aí foi uma conversa interessante que a gente sempre tinha, era a questão da existência de Deus. E aí a gente resolveu bater esse papo aqui agora gravado, né? Pô, cara, eu vou te falar, ultimamente, quando a gente fala assim de existência de Deus, a pessoa tende a botar aquela parada assim, Deus é amor, Deus não sei o quê, aí ela não percebe que a figura de Deus é só aquilo que está na cabeça dela, ela não entende que Deus é uma pessoa e que essa pessoa tem uma história, que essa pessoa tem uma personalidade, e que dessa personalidade a gente tende a entender o que ela realmente quer e tal. Porra, é muito difícil hoje em dia, mano, tu chegar e falar assim, não, Deus é uma coisa só, Deus ele pede algumas coisas que a gente faz, porque no seu cerne ali, ele olha aquele ser criador e que exige uma série de regras, né? Não porque só por exigir, mas porque ele sabe que, como um pai que ama o seu filho, existem coisas que a gente pode fazer ou não, que a gente não vai se prejudicar futuramente, tal. Começando assim, não sei se é essa a tua pauta que tu queria botar já de primeira, mas como eu falei da questão de Deus ser pai, ultimamente, velho, o que eu tenho visto de nego que não consegue ter uma figura de Deus concreta de como ele é justamente porque na sociedade você não tem mais aquela figura paterna, cara. Não sei como é que é aí na Europa, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, como está sendo bem zoada essas questões de família, nego já não tem essa noção de Deus como um pai, porque não tem a figura de pai presente, né? É, é uma das pautas assim, que eu tava pensando em abordar no começo, porque isso aí que você falou, que as pessoas costumam falar só de Deus como, Deus é amor, não sei o quê, Deus está na religião, essas coisas assim bem abstratas, sabe? Esquece de tratar como uma pessoa que existe ainda, e que toma ações, que tem vontades, tem sentimentos e tal, sente tédio com a gente, acho que Uhum. é normal isso. Se tu tem amor, é um dos principais atributos, é claro. Então, aí, quando a gente pega para começar, já pela própria criação do mundo, sabe? A gente vê claramente que é uma ação com uma nítida intenção. Assim como a gente vê que toda ação humana, ou melhor, toda intenção, ela só existe nas ações dos seres humanos, sabe? Aí, e como é que a gente tem essa certeza? Bom, é que diferente de um animal, por exemplo, um animal ele pode te esbarrar, um cachorro ele pode te esbarrar, um carro ele pode te esbarrar, sabe? Agora, te empurrar para você cair propositalmente, sei lá, na frente de um trem, isso só um ser humano pode fazer.
Aquela questão de ter uma ação com uma finalidade específica que não seja de uma natureza de instinto, né? Ou seja, uma finalidade. Por isso que quando o padre Paulo Ricardo fala que animal até não tem alma, o nego fica abismado e tal, mas é realmente isso. O exemplo que ele usa você pode chegar em casa com um saco de ração para o seu cachorro, você deixou de comprar uma comida para você chegou com um saco de ração para o seu cachorro, mas porque você ama o seu cachorro, mas ele não vai conseguir retribuir esse amor porque não tem a alma, né, que é necessária para entender o sacrifício que foi além da natureza animal, né? Então, acho mais ou menos esse raciocínio. Com a intencionalidade, né? Que é como se fosse como você está falando, é uma consciência que é fora de você e que é dona dela própria. E que essa consciência ela consegue, digamos, ter seus próprios atos, que ela livremente, com ou sem a sua influência, ela decide o que ela vai fazer. E o que ela pretende alcançar tendo determinada ação, sabe? Quais são os efeitos que ela pretende gerar com aquilo. E aí, por que eu tô falando disso? Porque se Deus é uma pessoa, ele criou o mundo com um propósito. Ou seja, tudo que existe, independentemente do que você vai pensar a respeito de Deus ou de qualquer coisa, mas qualquer coisa que venha a existir, existe com uma finalidade, com uma intenção, com um sentido, digamos. Ou seja, vamos supor, sei lá, esse próprio aplicativo. Qual o sentido desse aplicativo? Promover conversas de voz, passar informação de voz. Sei lá, qual a finalidade de um microfone, por exemplo? Ampliar a voz, registrar, captar a voz. Ou seja, o sentido de qualquer coisa, o sentido dela tá fora dela mesma. Ou seja, se tudo que a gente tem aqui, se o sentido dessa coisa está fora dessa coisa, ou seja, qual é o sentido da vida? O sentido da vida está fora da vida. Entendeu? Você procura da vida dentro da própria vida é um cachorro que corre atrás do próprio rabo. Não faz sentido. Assim como procurar o sentido. Não, pode falar. Fala. Isso aí até o padre Paulo Ricardo fala, né? Na aula dele lá. E realmente, e quando a gente até para pensar, né, que a matéria ela não pode ser um início e um fim em si mesma. Ela sempre tem que ter um criador e algum estímulo para que aquilo ali dê vida, né? Por exemplo, quando você tem um carro, você tem todas as peças, ele funciona muito bem, só que você precisa de um estímulo interno para você dar o start no carro, né? Um estímulo externo, desculpa. Que aí você tem todas as peças funcionando, mas ele não anda. Então você precisa dar um estímulo nele para que ele dê um pontapé inicial. Mais ou menos isso aí. Sim, perfeitamente. Isso também lembra algo que eu estava pensando até mais cedo, que é quando, digamos, Deus ele vai criar o universo e tal, ele cria, segundo a doutrina católica, ele criou o mundo do nada. Beleza. E todo mundo sabe disso, que o universo veio do nada. Só que, se não existia nada, como que Deus criou o universo? Ora, ele criou com ele mesmo. Ele dotou o universo com a sua própria essência, com a sua própria forma. Ou seja, quando ele vai manipular a matéria para dar forma e tal, o que ele coloca ali são as coisas, são os seus, digamos, a sua constituição. Ou seja, o universo ele é mais uma coisa de Deus. Deus não é uma coisa, não, digamos, uma pessoa do lado de fora, igual no exemplo do carro, não é uma pessoa do lado de fora que entra e dá o sentido e sai, aquilo pode funcionar. Não, o próprio universo ele é mais uma expressão das propriedades de Deus, digamos, sabe? Tem gente que acha que Deus criou o universo e observa o universo de fora. Não, segundo o próprio salmista, ou São Paulo, que diz que nada está separado de Deus. Nem os estão separados de Deus. Ou seja, o universo
como existir fora de Deus. Nem uma fração de segundo. Porque ele mesmo diz que nele nós somos, nos movemos, e como é que é? Nós estamos, nós somos, esqueci como é que é. Que ele fala. Acabou que também me faltou essa frase. Porque assim, da mesma forma que eu carrego o DNA da minha família inteira, de geração em geração, de certa forma, na natureza humana, segundo a lógica, né, então também carrega uma natureza de Deus. E aí até, quando você falou, deu uma picotada aí só para registrar aqui, até mesmo no inferno, Deus está lá, né? Eu acho que é por isso que existe essa agonia do inferno, porque, por exemplo, se você está... o que torna agonizante uma pessoa, por exemplo, dentro de uma caverna, poderia ser um fecho de luz onde ela sairia, onde ela conseguiria ter a solução dela de sair dali, né? Ela veria ali naquele fecho de luz, de repente, uma questão para ela sair, só que aquilo ali ficaria inalcançável para ela. De repente, se aquele fecho de luz não estivesse ali, a existência dela dentro dessa caverna não tornaria o ato tão agonizante. E aí, por isso que aí é uma filosofia assim, que até tirei de mim mesmo, não sei se é até correto isso, mas eu acho que uma das coisas que torna o sentido do inferno uma agonia eterna é você ser separado do amor de Deus de uma certa forma, de tal forma que você, por sua natureza como humano, na sua alma, você ainda tem dependências específicas de Deus, você não consegue enxergar Deus ali, só que você está afastado de uma tal forma que você não consegue mais chegar a alcançar esse amor, né? E é por isso que eu vejo que se o inferno fosse uma total separação de Deus, então não tem por que existir uma agonia ali, né? Mas, de uma certa forma, eu tenho a presença de Deus ali. Então, por isso que é agonizante. Eu sei que aquilo ali é bom e eu não consigo mais alcançar. Pode ser que eu esteja errado, mas é uma filosofia assim que eu parei para pensar e, de repente, pode fazer sentido. Eu não sei, porque eu ainda estou influenciado por A Divina Comédia, que eu tava relendo esses dias. Nossa, é uma leitura tão gostosa, sabe? De você ver como o cara colocou como seria o inferno nas palavras de um dos maiores poetas da humanidade. Quando o Dante escreve isso, aí ele coloca em versos ainda, sabe? Eu não sei nem demonstrar o que eu penso a respeito disso, porque eu só tô com essa visão bem, digamos, muito rica que Dante. Eu admito que eu sou bem burrinho para ler Dante. Sempre que eu lia, eu li o capítulo, aí eu falei, caraca, o que esse cara tá falando aqui? Aí ia lá nas explicações e falava, tá, o cara tá. O leão, então, os animais ali, antes dele entrar no inferno, então não são animais mesmo, são pessoas que ele conviveu e tal. Sim, é bem interessante isso, mas eu também faço bastante isso. Tem coisa que eu leio, que eu termino o capítulo, eu penso, o que eu li? Tipo, não entra nada. Eu passo por essa experiência o tempo todo. Ainda bem que não sou só eu. Aí, então, por que a gente tá falando disso de como a gente chegou como o universo é uma das propriedades de Deus? Bom, por quê? É que para criar o universo, para começar, Deus tem que estar fora, como eu falei, tem que estar fora do universo. Ele vai criar o universo por ele mesmo. Mas não quer dizer que ele está fora de afastado, não. Mas que ele, para o universo surgir, Deus tem que já estar previamente, digamos, abarcando o universo. Ou seja, aí a gente vai no argumento das causas, que eu acho que eu lembro que, não sei se é de São Tomás de Aquino. Por exemplo, vou dar um exemplo bem clichê. Vamos supor que você vai no mercado. Aí você vai e pega um frango. Aí você pega o frango e entra numa fila para poder pagar esse frango e levar esse frango para casa. Quando você vai entrar nessa fila, aí tem uma pessoa que fala, não, antes de você entrar nessa fila, você tem que entrar em outra fila para pegar uma senha. Beleza, tu vai lá. Chega na outra fila, outra pessoa te fala, não, antes dessa fila, você tem que entrar nessa fila aqui para poder pegar a senha. Beleza. Aí você vai lá na outra e a outra pessoa também diz, não, antes de entrar nessa fila, você tem que entrar nessa fila aqui. E assim você olha, você vê a infinidade de
de filas que tem para você ir, e sendo que você nunca vai. Sendo que tem uma questão. O mercado tá ali e o frango tá ali. Ou seja, tirando da parábola. O que é? Tudo que existe aqui no universo tem uma causa. Sei lá, o que causou você, seus pais? O que causou seus pais, seus avós? Assim por diante e tal. O que causou Adão? Deus causou Adão. Ou seja, vai chegar uma parte que você chega no universo e tal, pegando átomo por átomo, em que vai ter um momento que você não consegue voltar mais. Ou seja, tem que ter alguma coisa fora do universo, que não depende do universo, que não é material, que não é constituído de matéria, porque afinal, se a matéria passou a existir, então tem que ter alguma coisa fora da matéria para ajudar nesse ciclo de causas para poder existir matéria. Porque tem isso. Ou seja, e o que é essa causa? É o que a gente chama de Deus, porque... E sendo o quê? Nesse ciclo das causas, a primeira causa, que é o que a gente também fala, que é o que deu origem ao Big Bang, essa causa que vai gerar o Big Bang ele vai surgir junto com o tempo, com a matéria e com o espaço. Essa ela não existe sozinha. Ou seja, se você entra com o tempo e com o espaço, mas você não tem a matéria, o que você vai colocar nesse tempo e nesse espaço? Ou seja, agora, se você entra com o tempo e a matéria, mas não tem o espaço, onde você vai colocar? Agora, se você entra com a matéria e com o espaço, mas não tem o tempo, quando você vai colocar? Entende? Ou seja, essa trindade do tempo, espaço e matéria, ela tem que existir simultaneamente, que é o que a gente chama de contínuo. E essa simultaneidade está escrita na Bíblia nas 9 primeiras palavras, que é: no princípio, tempo, Deus criou os céus, espaço e a terra, matéria. Ou seja, em toda, digamos, toda essa filosofia para você tentar entender a origem do universo, ela já está bem escrita bem no comecinho da Bíblia, para começar. E ainda tem um problema pior que isso. Tem um problema a gente tem a estrutura do universo, do cosmos e da natureza. Beleza. Só que tem um problema pior. Qual é a estrutura da realidade? Que a realidade ela precede a existência do cosmos. Ou seja, antes que existisse a primeira molécula com outra que iria colidir, fazer não sei o quê, e ter o Big Bang, sei lá, o que quer que seja. Antes disso acontecer, já existia uma estrutura que permitia, já existia uma equação para que isso pudesse acontecer. Consegue perceber? Sim, sim. Ou seja, antes de existir o cosmos e a natureza, existia uma realidade. Ou seja, a estrutura do cosmos ela depende de uma estrutura anterior, que é a estrutura da realidade. E isso é um problema muito difícil, porque você nunca vê isso sendo discutido em lugar nenhum. Você não vê, por exemplo, Stephen Hawking, esses caras aí, esses cosmólogos malucos, abordando isso. Não, a metafísica deles não é nem... Acho que nem é de criança, sabe? O que eles falam é só as causas do universo. Eles não falam as causas da estrutura que vai gerar o universo. Entende? Porque, afinal, você consegue observar que existe uma estrutura antes. Por quê? Independentemente da existência do tempo, antes disso, 2 mais 2 não davam 5. 2 mais 2 já eram 4 antes de existir o universo e qualquer lei física. Ou seja, toda a estrutura do universo ela depende de uma, digamos, vou puxar de espaço final, eu sou da matemática, né? A matemática, ela existe previamente. Ela existe antes do universo. Sim, a gente só descobre a maneira que a gente vai trabalhar com ela. Exatamente. Enquanto que a física depende de um universo, né, para existir, a matemática não. A matemática, enquanto que a física tenta descrever como as coisas funcionam, a matemática ela diz o que são. A matemática são leis. Tipo, a física você discorda, você consegue ter, sei lá, 4 teorias diferentes sendo revogadas, ou seja, tem a relatividade que contestou a física clássica
e a física clássica revogou uma outra física, e assim por diante. Enquanto que a física está sempre se renovando para tentar alcançar alguma coisa, a matemática ela não faz isso. A matemática são só leis, tipo 2 mais 2 é igual a 4, ponto, indiscutível. E aí, a partir desse 2 mais 2 são igual a 4, aí você vai complementando, né? E 2 vezes 2, e assim vai, né? Ou seja, então você tem uma estrutura que é eterna, que não depende desse universo. E que já está premeditada. Isso. Se tem uma estrutura eterna, que é a estrutura da realidade, então você tem a mesma coisa que está lá no Evangelho de São João. No princípio era o verbo. Né? Sim, sim. O pessoal não tem tanta coisa difícil para você... nessa coisa simples de... Você faz uma continha, 1 mais 1 igual a 2. Nisso você está afirmando tanta coisa ao mesmo tempo que você não tem noção. E esses cosmólogos, eles não discutem isso. Eles discutem só a partícula primeira, digamos. Aí entra a física quântica. Tá, mas tem alguma coisa também por baixo dos quântons. E assim por diante, sabe? Sempre vai ter uma peça ou uma partícula, sei lá. Uma partícula não. Sempre vai ter alguma coisa para ser descoberta depois, sabe? Nunca vai ter... Eles não discutem o que fundamenta essa estrutura. Eles discutem só as peças do dominó, mas não discutem a primeira peça do dominó que gera todo o efeito. Sim, sim, sim. Você tira o... É porque eu acho que isso a gente fica muito limitado com a questão do tempo, né? Porque, assim, por mais que o tempo tenha sido uma criação já divina, porque a gente percebe isso por causa... Uma das coisas mais percebíveis é o envelhecimento das coisas, tá? Então aí a gente tem uma noção de tempo. Só que aí a gente, como humano, a gente fica muito limitado porque a noção de tempo ela passa a ser relativa porque a percepção de tempo é diferente de cada um, né? Não sei se eu falei besteira, mas foi isso que mais ou menos eu entendi da explicação. Sim, sim. O que você está falando faz sentido, porque eu vi em algum lugar que, por lógica matemática também, quando você é criança, você tem uma noção de tempo muito mais devagar do que quando você é adulto. Porque, vamos supor, você com um ano, sei lá, um dia ele vai ter uma porcentagem lá sobre a sua vida. Ou seja, uma quantidade considerável. Um dia Sim. comparado a um ano, é coisa pra caramba. Agora, se você tem 40 anos, um dia é uma porcentagem mínima, entende? Comparado com quando você tinha um ano. Essa percepção de tempo, ela altera, claro, conforme o tempo de vida que você tem, e às vezes em situações, parece mesmo que o tempo passa mais devagar ou mais rápido. Todo mundo percebe isso. Numa fila do banco, 5 minutos, 15 minutos, parece uma eternidade. Agora você tá, sei lá, tá jogando, tá jogando videogame. Passa 2 horas e você não sente. É a mesma coisa. É isso que eu tava falando da matemática ser pré-existente. Ela começou com Aristóteles, que Aristóteles dizia que o método matemático ele não servia para o universo físico, porque não tinha uma correspondência exata entre a matemática e a ordem dos fatos da natureza. Aí depois de um tempão, né? Quem que estragou tudo? Veio Galileu Galilei, que dizia que Deus escreveu o mundo com caracteres matemáticos. Mas hoje em dia a gente sabe que quem de fato tinha razão era Aristóteles, e que realmente tem um hiato entre a matemática e a ordem dos fatos da natureza e do cosmos. Mas aí, agora eu fiquei um pouco confuso. Por exemplo, se a matéria, pelo que eu entendi, ela já é determinada, vamos supor, a grosso modo falando assim, se ela já é determinada por um cálculo matemático já pré-existente, qual é esse ato aí? Que eu não consegui pegar esse gap aí. Então, é porque a gente tem que, digamos, quando você... que o número, os números não, a matemática em si, ela não é algo que é estudado pela ciência, não é objeto de estudo pela ciência, enquanto que o universo físico é. As verdades matemáticas e lógicas, elas não são
provadas pela ciência, digamos. Ou seja, você não pode provar a existência de um número, por exemplo. Você não pode provar deduções lógicas, como, por exemplo, esse mundo existe, ou se eu juntar uma coisa com outra igual, eu tenho duas coisas iguais. A ciência não prova esse tipo de coisa, percebe? E por isso que a matemática é uma coisa mais apartada do universo físico, porque a ciência ela consegue, claro, entrar no campo das coisas físicas, enquanto que a ciência não consegue entrar da ordem matemática das coisas, digamos assim. É bem estranho. Tá, eu espero que você que esteja ouvindo aí, você tenha compreendido melhor do que eu. Ainda fico um pouco ressabiado com isso, que eu ainda sou meio brucutu com essas coisas. Eu não... Pode falar. É que, como a verdade lógicas e matemáticas, elas são já pressupostas pela ciência, porque sem isso não tem como você ter a ciência mesmo, porque, afinal, com a noção de quantidade, forma e essas coisas, você não consegue usar a ciência para provar essas coisas. Não, essas coisas já existem, a ciência pega e utiliza como objeto de estudo. Por exemplo, sei lá, eu pego num laboratório, eu pego ali, eu tenho 2 ratos para fazer algum tipo de estudo. Eu não posso provar que são 2, mas tem 2 ali para eu fazer o estudo. Sim, Entende? sim, entendi. Totalmente fora. Isso 2 aqui, 2 é uma expressão matemática, de quantidade. Uhum. Ou, por exemplo, tem umas coisas que a ciência... É que a ciência, o pessoal acha que... Geralmente é ateu. Acha que a ciência pode provar tudo e não percebe que um monte de coisa simples não passa nem perto. Tipo, alguma verdade metafísica, por exemplo. Existe a sua mente e existe a minha mente. Isso é uma verdade metafísica. Ou existe o meu mundo, existe o universo, sabe? Uma coisa que você observa. Isso é uma verdade metafísica. Aí, assim, até aproveitando que você levantou esse gancho aí, eu queria até falar sobre essa questão aí. Essa não sei, cara, esse nego que é tudo provar cientificamente já é uma nova religião, né? É quase como se fosse um cientificismo. Eu sei que é outra coisa, mas é quase como se fosse. O cara quer tudo ser provado cientificamente, inclusive as questões que você não consegue estudar com matéria ou com questões que a ciência chega, por exemplo, foi cientificamente comprovado um milagre. Porra, isso não existe. Você está estudando uma questão que você tem acontecimentos sobrenaturais e se você não tem como provar que isso é real, porque você não tem materiais que consigam provar o sobrenatural. Você não tem instrumentos que consigam provar a metafísica, no caso. Você tem aproximações. Então, quando você, por exemplo, até no caso do Padre Pio, né, da bilocação, do outro da menina que voltou a enxergar mesmo sem ter as córneas, e diversos outros casos que a gente vê de milagres, a única coisa que você consegue ver assim, bom, é um milagre porque eu não consigo comprovar que aquilo ali é materialmente lógico, né? E que existe uma série de ações precedentes, né? De que existe um ser sobrenatural que possa ter agido de uma determinada forma. E aí, quando você a igreja até pede para tomar cuidado no seguinte: existem milagres de Deus e existem trapaças do inimigo, né? Que Deus permite que ele use também de coisas sobrenaturais no ser humano, na parte da matéria, né? No nosso mundo, e que ele consiga até ludibriar, né? Então, então eu sei que, partindo do princípio do milagre, a ciência não pode comprovar porque já sai da lógica da matéria humana, já sai da lógica do nosso conhecimento científico. Então eu tenho a comprovação de que aquilo ali, por não fazer parte de uma lógica material, existe uma ação sobrenatural sobre aquilo ali, uma ação
metafísica. E aí cabe à igreja interpretar, bom, essa ação que não é proveniente da nossa lógica de vida, da nossa lógica material, da nossa lógica do mundo, então cabe à igreja saber, bom, qual é o propósito disso aqui, né? Como isso surgiu e qual é o propósito que vai surgir daqui. E assim, levantando esse gancho de onde surgiu e qual o propósito que é disso aqui, que a gente estuda até o livro de Gênesis, por exemplo. O livro de Gênesis, quando a gente pega a criação do mundo, o autor ele não está preocupado em descrever cientificamente ou de uma forma mais crível, né, de uma forma mais específica, a criação do homem e do mundo. Tanto é que o livro de Gênesis, ali na parte da criação, ele é cheio de contradições, né? Uma hora ele fala que Deus descansou em tal dia, na outra hora ele fala que Deus descansou em outro dia. Na parte de Noé, que fala que ele levou 7 pares de cada animal, ou de um par de cada animal, né? Quando a gente vai pegando essa parte ali até chegar a Abraão, você vê que é uma série de coisas que não fazem sentido, que são contraditórias. Mas por que isso? Voltando lá àquela questão do início do porquê, né, das coisas. Porque o autor ele não está preocupado com a questão material física, né, de fatos. Ele só quer, de uma forma ali poética, de uma forma alegórica, mostrar que, bom, a criação do mundo foi a criação da matéria, então eu tive a criação da humanidade, que veio de Adão, e que essa humanidade se afastou de alguma forma de Deus por vontade própria, né, por causa do livre-arbítrio. Então, por vontade própria, essa humanidade se afastou de Deus, e chegou a um ponto de se afastar de Deus por conta de um pecado, né, de uma falha humana, que vai chegar ao assassinato de irmão contra irmão, que é Caim e Abel, né? De povo contra povo. E assim vai, sucessivamente, até chegar em Abraão, que a gente já tem ali, quando chega em Abraão, a gente já começa a ter algumas coisas realmente que são mais históricas, né? Que foi passado de geração em geração no povo hebreu. Mas, aí voltando lá ao ponto que a gente saiu, essa questão de que eu tenho que provar tudo cientificamente, porque senão, então eu não acredito no que você está falando. Eu tenho que provar Deus cientificamente, senão eu não acredito em Deus. Pô, não tem como, né? A ideia é essa. Porque isso, só tentar complementar o que você falou. Então, mas uma coisa que o pessoal não tem claro na cabeça é que o milagre, ele é autoexplicativo. Não que ele responde uma pergunta, mas que a dúvida, ela deixa de fazer sentido, sabe? É como se fosse, por exemplo, nesse caso que você falou, que São Pio e Pietrelcina, a menina que não tinha pupilas passa a enxergar. Isso se prova? Não, porque isso, você vê o fato ali, mas, tipo, a dúvida que você tem, que é como que ela enxerga sem pupila. A dúvida, ela deixa de fazer sentido, porque o tá ali acontecendo, ela tá enxergando, mas segundo o que você sabe, ela não poderia enxergar, mas ela enxerga. Então, ou seja, não tem o que perguntar ali, só tem o E fato. aí, tu vai fazer o quê? A menina tá enxergando. Prova, sabe? O milagre, ele é autoexplicativo, ele não tem uma explicação. Ou seja, a menina vai falar assim pra Deus: como assim? Eu tô enxergando sem pupilas. Eu não aceito isso. Como é que você fez isso? Sabe? Ou tu me dá uma explicação, eu vou voltar a ficar cega. Se você não me explicar como faz, eu não aceito enxergar. Não faz. Tá vendo? A dúvida não faz sentido. Porque o milagre, ele é autojustificável. Sabe? Ele não precisa. Então, aí nessa coisa que você pegou de o pessoal quer pegar tudo pela ciência, tem coisas como, por exemplo, declaração de valor, sabe? Vamos supor, você está no meio do deserto. Um copo d'água para você vale uma coisa. Você está aí sentado agora, ouvindo eu falar. Um copo d'água para você vale de outra forma. Ou então algum valor como, por exemplo, o valor moral, que é um cientista nazista.
o que eles fizeram no campo de concentração? Era mal? Como é que você sabe? Comparado com os cientistas da democracia ocidentais. A ciência não prova se a noção do bom e do mal, sabe? Do bem e do mal. Ela não é. Não tem como fazer isso. E é por isso, só para quebrar aqui, senão não sei qual assunto você vai entrar agora, é por isso que assim, entrou muito essa modinha, né, do que quando a gente ficou combatendo muito, né, o PT na época atrás, de 2013 para cá, não só o PT, mas tudo aquilo que estava em volta, né, da questão da esquerda, sobre, mas aí a pessoa ser marxista, ser comunista, ela é automaticamente excomungada. Só que, sim, aí você entra no sentido do porquê que a pessoa é excomungada, porque a igreja ela enxerga que a superestrutura, que é a questão da moral, a questão da religião e tudo mais, ela vem antes da questão da estrutura, que é a questão financeira, material e tudo mais. Agora, por isso que a pessoa, ela passa... Pô, tem uns cachorros latindo aqui do meu irmão, tava atrapalhando. Mas, enfim, vai continuar assim. Aí por que a pessoa passa a ser automaticamente excomungada? Porque ela já acredita que o transcendente não faz não tem influência na vida material. Então eu posso, por exemplo, eu só sou mal porque eu nasci numa favela, no caso, e tudo aquilo que estava em torno me levava a ser mal. Só que aí você tira a liberdade da pessoa, por exemplo, né, de escolha. Por mais que essa escolha seja merda, dela, ou eu roubo aqui, senão o traficante vai lá e vai sacanear minha família, ou então eu vou morrer por algum motivo diverso. Pô, é uma escolha merda, né? Mas é uma escolha ainda. Sei que é difícil aceitar isso. Mas eu não posso aceitar que o entorno vá moldar as minhas situações por causa de bens materiais ou financeiros ou status social ou algo do tipo. E é por isso que a pessoa passa a ser automaticamente excomungada. E se você passa para analisar, essa é a mesma lógica para o liberal. Sim, sim. Se você estiver ouvindo isso, mas eu sou liberal, eu sou católico, não, filho, então você para analisar. O liberal, ele também não tem senso de transcendência, ele também não tem senso de moralidade. Uma vez que tudo fica bom ou ruim por causa de economia, que não está no governo, economia que está no governo, economia que é mais liberal, seguindo do indivíduo, o cara não vai ficar bom ou ruim por causa de economia, por causa de liberdades no âmbito social. A pessoa pode ser boa ou ruim, independente do status social dela. Tá? Então, essa lógica de que o cara é automaticamente excomungado por ser comunista, ele tem a lógica fundamentada aí. A pessoa que quiser ler, tem algumas encíclicas e algumas cartas do Joseph Ratzinger, não quando ele virou Papa Bento XVI, mas quando ele era presidente lá da Congregação para a Doutrina da Fé. Eu não lembro agora quais são os documentos em específico, mas se você pegar ali, vamos supor, pega os 10 últimos documentos dele antes dele virar Papa, né? São os documentos que ele fala quando ele combate a teologia da libertação até, tá? Não sei se são os 10 últimos, mas você com certeza vai ser um dos mais famosinhos ali. São os documentos que ele combate a teologia da libertação, porque a teologia da libertação também é isso, né? É você tirar todo o senso de transcendência da tradição da igreja e da Bíblia e dizer como se fosse um bem social. Jesus não multiplicou no ato milagroso os pães e os peixes, ele só dividiu irmãmente entre os seus. Meu amigo, você fala uma coisa dessa, você tem que tomar uma sapatada na boca, porque você está falando merda. Você tirar o senso de transcendência de Cristo, as coisas milagrosas, transformar Cristo num hippie liberal que era paz e amor e o caramba quatro, você tira a noção de que Cristo é o Senhor Rei. E o porquê dele ser Senhor Rei? Porque primeiramente, ele é Deus encarnado. E ele é Senhor Rei porque ele se faz o mais humilde de todos.
E aí eles pegam esses certos pontos ali para fazer essa distribuição de heresias, né? Que tanto é que Ratzinger nem fala que a teologia da libertação ela é herética, ele fala que ela é a mãe das heresias, porque eles conseguiram subverter de uma certa forma assim, tão bem, né? Grosso modo falando, que tudo que está envolto ali de heresia que a gente vê hoje tem uma participação na teologia da libertação ou vice-versa, né? E é por isso que eu nem lembro, eu fui falando aqui, eu nem lembro qual foi o ponto inicial que surgiu esse assunto. Eu vou tentar falar dos dois. Então, isso que eu estava falando também sobre até os liberais, eles não têm o senso de que a moral ela não é definida por fator econômico. Se você for pegar, sei lá, pega um país rico, tudo bem, pega, sei lá, Inglaterra, Estados Unidos, não existe crime lá, então o fator econômico não define a moralidade. Aí tem gente que acha que geralmente usam como argumento, que eu vim reparando, que a moral pode vir ou pela evolução, ou pelo raciocínio, sabe? A natureza humana. Acontece que assim, a evolução ela vai estar fadada a quem tiver o poder na mão, se for nesse caso, né? Porque Sim, a pessoa que estiver no poder, ela vai ditar a regra para onde você vai evoluir, pô. assim como foi, que todo mundo sabe, né? Com a questão como é que é o nome? Do Stalin, na URSS. Ele que ditava o que era certo e o que era errado. Aí, nisso, todo mundo sabe no que deu a quantidade de mortes, né? Só você tira a figura do Deus que te dá a liberdade de escolha para o Deus Estado que vai mandar quem você vai ser e como você vai ser, né? Vira igual na época do Egito, que o faraó, ao mesmo tempo que ele era autoridade política, ele também era autoridade jurídica e também era autoridade religiosa. Ou seja, você cometer um crime, você pecar, ou melhor, você cometer um crime é você também pecar contra os deuses os quais o faraó representa e é a religião oficial daquele lugar que você está. Entende? Ou seja, no soviético você tinha a mesma coisa. Você, ainda que eles fossem ateus, né? Você tinha na figura do líder aquela figura de que ele também era a autoridade suprema, de que, vamos supor, estava lá depois do dia de trabalho numa fábrica, aí chegava, botava o pessoal em fila. Aí vamos lá. Então, hoje a gente não bateu a meta que a gente queria. Quem trabalhou pouco hoje? Ou seja, isso não é um crime, mas por causa disso, esse pecado da pessoa ter sido um pouquinho mais preguiçosa acaba virando um crime. Ou seja, aquele cara que. Ou seja, o Estado ele acaba virando quem determina a moral e não as pessoas. E é por isso que, assim, qual é a diferença também da religião, né, das igrejas, com o governo ou o partido político? Principalmente quando ele é banhado de ideologia. Vamos supor, um partido político como o PT, ou o pessoal que tem mais influência ideológica, enquanto ele já tem uma agenda premeditada de comportamento e você tem que se esvaziar das suas vontades e necessidades ali no sentido social até, né, digamos assim, para seguir uma cartilha ou uma regra do partido, você tem em contrapartida a religião que, independente das suas vontades, você vai achar ali um caminho para seguir um determinado sentido da vida, né? Enquanto um te esvazia as suas vontades para te tornar mais um no partido, repetindo as mesmas frases, a religião cristã, ela, por mais que você tenha as suas vontades, ele só pede certos limites sem que você tire a sua identidade
e passe a seguir só algumas regras para que no seu limite você consiga alcançar um objetivo maior. Que esse objetivo não está até mesmo aqui na Terra, que é um grande diferencial, né? Que enquanto o outro busca um objetivo ainda aqui na Terra material, a religião ela está ali para te dar um sentido além da vida, que foi aquilo que a gente estava falando no começo, né? O sentido da vida ela não pode estar aqui mesmo, né? O sentido da vida ela tem que estar além vida, porque isso faz parte da natureza humana, da natureza da matéria. Enquanto um fica buscando o sentido da vida em si mesmo, né, em seus bens e nos seus estados sociais, a religião ela está buscando um sentido, está te dando um sentido que é além da vida, né? Sim, sim. E só voltando também para aquela parte que você falou sobre o pessoal ficar. O pessoal da teologia da libertação ter essa mania de, digamos, colocar dentro da cabeça as ações de Jesus, né? Isso para mim é como se fosse você querer separar, como eles dizem, separar o Cristo histórico do Logos divino, sabe? Isso, é isso aí, é isso aí. Como se fosse, tipo, a história de um cara, né? De um sujeito que nasceu há 2000 anos atrás e que ele foi crucificado e fizeram um culto em volta dele e que, por uma coincidência do diabo, tinha um pessoal anterior a ele, que eram os profetas, eles disseram um monte de coisa que ia acontecer com ele, e por uma coincidência aconteceu tudo que eles falaram. E pior, o próprio Cristo também falou o que ia acontecer, e aconteceu. Ou seja, eles querem fazer você acreditar num tecido de hipóteses e probabilidades de uma imensa coincidência, sabe? E sem contar também aquelas coisas mais viajadas, como ele fingiu que curou o leproso, ou então pelo pensamento positivo ele curou o leproso, sabe? Aí o leproso pelo pensamento positivo ficou curado. Pelo amor de Deus, né? Pensamento positivo não cura nem uma caganeira, não cura hemorroida. Isso aí até o professor lá já falava, né? É muito mais fácil você acreditar no sentido milagroso das coisas, no sentido transcendente das coisas quando se fala de Jesus, do que na coincidência dos fatos. Porque, porra, realmente você tem que fazer um esforço mental muito forte, filho, para tu poder querer encaixar tudo na sua cabeça, né? Porque é que pra você não aceitar que Jesus era Deus, um jeito bem simples para você provar também que Jesus era Deus. Jesus nasceu, beleza. Tem o milagre do nascimento virginal. Jesus falava que era Deus, beleza. Jesus falava que iria ser crucificado e iria morrer, iria ressuscitar depois de 3 dias. Jesus foi crucificado, morreu, ressuscitou depois de 3 dias. Logo, Jesus é Deus. Pronto, acabou. Já provou que Deus existe, sabe? Um jeito bem simples também de você dizer que Deus existe. Mas aí o problema está na pessoa querer esvaziar esses sentidos. Bom, mas aí, será que Jesus ressuscitou mesmo? Não sei dizer. Aí que tá. Porque assim, quando tem aquela coisa que é muito, muito explícita, que é um milagre, é uma questão transcendente, que não faz parte da nossa lógica de vida, então logo aquilo ali não é real. A gente tende a acreditar nisso, até que se prove o contrário, entre aspas, né? Até que fique muito evidente e não dê para se negar. Por exemplo, você que mora em Portugal, o próprio milagre de Fátima, onde você tem toda uma cidade que viu o sol dançar na determinada hora que Nossa Senhora chegou e falou assim, determinada hora, determinado lugar, o sol vai acontecer um sinal no céu, e aí as pessoas de uma cidade inteira viram o sol dançar. E aí, assim, sol dançar, se mexer, aí depende da tradução, né? Tradução não, de como falam. E aí, assim, beleza, eu tenho uma cidade inteira que falou isso, e eu tenho uma profecia que veio antes disso.
E essa profecia, ela é derivada de um ser sobrenatural. E aí, como a gente não consegue encaixar isso na nossa cabeça, então isso vira fantasia. Mesmo que eu tenha provas não, testemunhas oculares daquilo tudo que aconteceu, eu tenho matérias que saíram no jornal, porque até os próprios jornalistas, até os próprios o pessoal da imprensa estava presente, porque isso foi um caso que deu mais visibilidade e tal. E aí a gente tende a tirar a questão do transcendente para poder acreditar. Aí, assim, eu estava até conversando esses dias com uma pessoa, aí, a semana passada, que falava assim, não, mas eu acredito em Jesus da mesma forma que... acredito na religião cristã da mesma forma que uma pessoa acreditava na mitologia grega que os deuses também eram reais, né? E aí, destrinchando assim, com meia hora de conversa, eu falei, tá, mas aí por que você, então, acredita, né, no Jesus histórico, né? Disso que você está falando. Porque tem aqui provas científicas, tal. Eu falei, mas se for para analisar aqui determinadas provas científicas que mostram que Jesus existiu e foi uma pessoa, são as mesmas que provam que Jesus também era Deus, por exemplo, a Bíblia, que é uma coisa histórica, uma prova histórica. Um fonte de estudo. A Bíblia é um documento, o pessoal esquece isso. Você não pode tirar, você não pode fazer ali um self-service, né? Tipo, não, isso aqui então é real. Não, isso aqui eu vou usar a desculpa da alegoria, usar a desculpa do poeta que quis escrever de uma certa forma. Só que, eu tenho comunidades cristãs que vieram depois que presenciaram uma extensão de milagres que veio acontecendo depois de Cristo, e porque ele disse que ia acontecer, ele deu essa autoridade. Eu tenho lá as comunidades de Corinto e tudo mais, as comunidades cristãs que vieram depois. Então eu tenho tanto o acontecimento do próprio Cristo, e porque ele disse que ia acontecer e deu essa autoridade, as pessoas que estavam com ele, que ele deu essa autoridade, continuaram fazendo as mesmas coisas que ele vinha fazendo quando ele estava em vida. Ou seja, além de eu ter... E fora os discípulos, né? A gente tem os apóstolos ali, os 12, mas fora os discípulos que seguiam ele, viam tudo. Dos 5 pães e 2 peixes, ele alimentou a multidão. Então, teve testemunhas oculares também daquilo. E aí eu não posso excluir essas testemunhas oculares, eu não posso excluir esses fatos que foram acontecendo de acordo com o narrador e, fazer um self-service e falar, bom, isso aqui eu quero porque me serve, isso aqui não. Mas a fonte é a mesma, por que uma coisa te serve, outra coisa não te serve? Você pode usar a desculpa da alegoria. Só que até mesmo para você provar da alegoria, você tem uma certa metodologia de estudo, né? Do modo de dizer de Jesus, do modo de dizer do escritor. Você tem uma certa metodologia para saber o que é alegoria e o que não é. Tanto é que é por isso que a gente briga até hoje com os nossos irmãos protestantes, no sentido de que isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. É essa desculpa que eles usam quando falam, bom, isso aqui é só uma força de expressão de Cristo. Ele não era o próprio pão. Você não está vendo que o pão aqui é feito de trigo? Então... eu sei, eu estou vendo, mas se ele falou que então existe um sentido nisso aí. E aí a filosofia vai mostrando para a gente qual foi o motivo dele falar que aquilo ali, a partir do momento que é consagrado, aquilo ali vira o corpo dele. Né? Então, tem que ter muita honestidade, pô. Pedro, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Eles também ficam brigando com isso, falando que Cristo, na verdade, não estava falando de Pedro, estava falando para ele mesmo, e numa linguagem bem estranha, e que, enfim, é um argumento circular igual a esse do corpo de Cristo, da Eucaristia. Aquela desculpa, Jesus chama o Pedro de Simão o tempo todo, e só naquele momento específico ele fala que agora ele é Pedro, né, que é o segundo nome.
Ou seja, não, foi só uma coincidência de Jesus ter chamado Pedro ali e depois ter falado a frase sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Sendo que o significado de Pedro e pedra é a mesma coisa, no sentido etimológico da palavra. E, porra, aí é você brincar muito com a minha cara, porra. Igual quando eles ficam falando assim, mas como você estava falando, o pessoal quer escolher o que vai aceitar do evangelho. Aí tu pensa, caramba, a Bíblia não, o Novo Testamento, vamos pegar o Novo Testamento. O Novo Testamento terminou de ser escrito no século 100, praticamente. Século 100 não, no ano 100. Beleza. Aí você tem 3 séculos de discussão para ver quais são realmente os livros sagrados, sabe? Saber quais são quais que estão falando verdade sobre Cristo e quais que estão já viajando. Aí nisso você fica com 4 evangelhos, cara. Só com 4 de 12 apóstolos, sem contar também os outros discípulos que conviviam bastante. Você acaba ficando. Aí você tem os livros apócrifos e tal, os evangelhos apócrifos, né? Apócrifo, que eles confundem, os nossos irmãos protestantes também confundem apócrifo com deuterocanônico, por exemplo. Os livros do Novo Testamento, o Novo Testamento é totalmente igual. Já o Antigo, a gente tem 7 livros a mais. Aí chamam de apócrifo. Não, apócrifos são aqueles que ficaram fora do cânon. Deuterocanônico são esses que Lutero quis tirar e tirou. E o pessoal não lê esses 7 livros, sabe? Aí, por exemplo, esse aqui não tá me agradando, não, eu vou tirar, porque é muita canalice. O Cristo histórico. Histórico não, esse Cristo que eles ficam chamando de histórico. Então, aí ficam falando que, então Jesus não morreu, na verdade, ou morreu e eles inventaram um monte de coisa, não sei o quê. Aí tu pensa, caramba, naquela época já existia publicidade, né? Aí tu pega os 12 apóstolos, os 12 são mortos praticamente, esquartejados. Aí você pega os discípulos depois dos apóstolos, também são perseguidos, entregues às feras e tal. Pô, que agência de publicidade boa, né? Que geral morre. E sendo que assim, é uma religião estrangeira, você não tinha o porquê defender, porque você ia ser perseguido, e aí assim, não, vou fazer aqui porque me prometeram alguma coisinha boa. Voltou. Assim, não, vou defender aqui porque tá me fazendo legal. Não, pô, você era perseguido, você era morto, e nego fazia questão de te matar em praça pública e botar teus pedacinhos para tudo quanto é lado da cidade para mostrar, isso aqui é o que acontece quando você vira cristão. Então, ou seja, o único bem que você vai receber disso aí só pode estar ali em vida, pô. E aí você só consegue acreditar nisso com a figura de Cristo ressuscitado. Afinal, qual o sentido, então, que tem de um monte de padre, de um monte de jesuíta, de navegadores até, de viajarem para um lugar desconhecido para pregar o evangelho para os índios? Qual o sentido disso? Já que não existe, ou melhor, já que todas as religiões são boas, já que não existe uma vida além da vida, né? Porque os padres viajaram para pegar ouro, pô, tá sabendo? A igreja, ela nasceu com o propósito de mandar na humanidade desde sempre, sabe? Cara, é muita bizarrice só querer acreditar que até mesmo na questão da colonização, o cara sair do lugar dele, da casa dele, ele pegar a porra do navio e ir para as águas que ele nunca viu na vida, que ele tinha ali o medo de navegar porque não sabe onde é que iria dar, não sabe se ia voltar, e ele chega no lugar onde está abarrotado de gente que poderia simplesmente saquear o barco dele, porque eu estou num número muito menor, e aí eu simplesmente vou colonizar esse lugar na base da força, porque eu tinha armas e o caraca... Pô, meu amigo, querer abusar muito da minha inocência. Acredita em qualquer coisa. Não dá para entender. Eu já discuti com gente que não acreditava em Deus porque não tinha, digamos, evidências, não tinha testemunho disso, mas sendo que o que mais existe é relato de pessoas que
testemunham sobre Deus, sabe? É como se fosse a forma mais simples de você provar a existência de Deus pelo testemunho de outras pessoas. O próprio evangelho é um testemunho, né? É testemunho de que Deus desceu e conviveu com a gente. Mas É aí porque o cara é só você partir do princípio, cara, que Deus é uma pessoa. Assim como Cristo é uma pessoa, o Espírito Santo é uma pessoa. São três pessoas distintas numa só. Mas como Deus é uma pessoa, como é que você vai saber se essa pessoa existe se você não tem nenhum tipo de contato com ela, uma experiência, ou se falar, ou até mesmo ouvir falar de terceiros, né? Eu posso não saber, eu posso não ter uma experiência, sei lá, com um cantor da banda, pagode, funk, qualquer coisa que seja. Mas eu vejo ele ali na televisão, eu sei quem ele é porque eu escuto a música dele. Eu já ouvi ele na rádio, já ouvi ele dando entrevista e tal. Eu tenho uma noção de quem ele é. Mas aí eu vou saber realmente quem ele é de verdade se eu passar a ter uma convivência com ele. E é a mesma coisa quando a gente fala de Deus. Você pode ouvir falar dele, né, nas músicas, né, nos relatos e tudo mais. Só que você só vai conseguir entender e compreender quem é Deus se você passar por uma experiência com ele, pô. sim, sim. É uma coisa que eu estava também. Eu perguntei ao amigo ateu alguns dos argumentos que ele usa. Aí ele fala assim: ah, mas então por que o seu Deus é verdadeiro e o Alá, que é o Deus dos muçulmanos, ele não é? Aí tu pensa: bom, vamos pegar de duas formas essa questão. Se se a religião não importa. Não, a religião realmente não importa. A religião serve pra gente não entrar em confusão. O Deus real é um só, independentemente da religião. Beleza. Só que é, se existe apenas um Deus, claro, a gente consegue testificar isso porque existe apenas uma moral. Se você for pegar, sei lá, religião grega, se você faz alguma coisa que, sei lá, para Zeus é errado, você consulta outro deus e, sei lá, para Hades é certo aquilo, sabe? Você não tem uma moral definida das religiões politeístas e tal. Agora, se você tem um deus, você tem uma moral só. Ou seja, matar é errado e pronto. Ou seja, existe um deus. Se existe um deus, então existe, digamos, ele vai revelar no máximo uma religião. E claro, se você está preocupado com Deus real, você pergunta para ele que ele vai te falar. E o pior é que ele te fala mesmo. Ele te diz qual é a diferença. E por É que o que eu, que é o que eu costumo falar. Vai, conclui teu pensamento aí. Por que Alá não é o, digamos, o Deus verdadeiro? Porque se Deus é, digamos, ele é eterno, não físico, imaterial, e essa série de qualidades de força e tal, mas também ele tem as qualidades humanas, como, por exemplo, perfeito em paciência, perfeito em justiça, suprema sabedoria, perfeito em amor, essas coisas. Ou seja, o maior ser concebível, ele é absolutamente perfeito em todos os aspectos. Ou seja, Deus para criar o universo, o mundo, as pessoas, os anjos, não importa, para criar qualquer coisa, ele vai criar por quê? Por amor. Ele não vai criar porque, quero que você me sirva e pronto. Não, isso não é amor. Se isso não é amor, então ele não é perfeito. Totalmente perfeito. Se ele não é totalmente perfeito, ele não é o maior ser concebível. É, E o muçulmano, ele não é assim. O Deus muçulmano, ele não ama os pecadores. Ele odeia os pecadores. Se você for ler os textos do Corão, tem trecho que ele fala que o pecador, entre aspas, que se volta para Allah foi porque Allah foi em cima dele primeiro e permitiu que ele viesse. É uma coisa muito complexa, muito difícil. Para você entender essa questão da religião islâmica, tem o podcast aí do Flávio Morgenstern, que ele explica muito bem sobre a diferença do Deus cristão, do Deus muçulmano, que enquanto um é pura vontade, o outro é pura força. Eu não entendi muito, eu não lembro muito bem como é que foi, faz tempo que não escutei. Mas enquanto um é movido só pela vontade, pela força, enfim, vai lá, dá uma olhada lá e vai ver. Agora, voltando lá naquele ponto sobre o porquê ser o Deus verdadeiro, eu já falei assim há um tempo
conversando com algumas pessoas, aí eu fiz um breve resumo na cabeça que foi o seguinte, que às vezes é basicamente a mesma pergunta de um para outro, né? Eu que dou catecumerato, de vez em quando surge assim umas perguntas, aí eu fiz um breve resumo na cabeça que é o seguinte: eu tenho uma força que é sobrenatural. E essa força sobrenatural, ela se faz homem na pessoa de Cristo. E eu acredito que essa força sobrenatural, ela é a única força verdadeira que existe, pois ela rege tudo, né? Então, por ela ser uma força sobrenatural, e que eu acredito que ela seja a única verdadeira, esse motivo está na lógica do universo. Tá? Mas, enfim, isso é só um background. Então, eu acredito que existe um Deus verdadeiro, né? Pela essa questão que eu acabei de dizer do background. Esse Deus verdadeiro, ele se faz homem, né? E esse homem, ele dá o seu ensinamento. Então, se eu acredito que esse Deus é verdadeiro, esse homem é o único verdadeiro também, homem, Deus homem verdadeiro. E que esse seu ensinamento também é o único verdadeiro, né? E aí, depois que ele morre e ressuscita, o seu ensinamento passado para os seus apóstolos, com uma ordem, esse ensinamento ele vai sendo passado de geração em geração, vai sendo passado de frente a frente, tal, de liderança em liderança, até os dias de hoje. Esse único ensinamento, esse ensinamento verdadeiro, que me leva a acreditar que é o catolicismo por conta da sucessão apostólica, né? Então, por mais que eu possa acreditar ali na questão de, mas aí a mensagem, o ensinamento se corrompeu com o passar dos anos. Por mais que eu tenda a acreditar nisso, é muito difícil a palavra de um ser supremo e verdadeiro se corromper pela ação humana simplesmente por desejo próprio. Por exemplo, eu querer mudar o curso de uma correnteza com uma torneira. Não tem como. Uma biquinha de casa, né? Eu tenho uma força que é totalmente da natureza uma força totalmente sobrenatural, e eu querer mudar com a força da minha própria natureza. Só que o sobrenatural sobrepõe a natureza humana. Então, assim, por mais que eu tenda a acreditar, e assim, de certa forma, a gente tem que estar aberto a isso sim, que a ação do homem possa corromper diversas tipos de coisa, só que a ação do homem ela nunca vai conseguir corromper a divindade de Cristo e o seu próprio ensinamento e a sua palavra, que é resumida na ação do Espírito, que é a terceira pessoa da Trindade, que também é Deus. Sim, o pessoal esquece que no começo da igreja, a igreja foi totalmente massacrada pelo Império Romano. E isso não acabou com a igreja. Por que, sei lá, uma ideia errada vai acabar com a igreja? Entende? O pessoal leu a Bíblia, mas só lê a parte que convém. Não esquece da parte que o próprio Deus falou, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Exatamente. E sem contar as outras coisas, como, por exemplo, o que eu canso de ouvir de gente adulta, que eu geralmente converso com isso com meus alunos. A gente adulta fala assim, eu não vou pra igreja porque tal, por exemplo, sei lá, o padre ou não sei o que, só faz merda. Aí eu falo, mas a igreja não serve pra isso? A igreja não é um hospital pra você? Afinal, se você for ver tudo que tem na Bíblia, cada situação humana que tem na Bíblia, cada drama que tem ali, aquilo tem um ensinamento para você. A Bíblia inteira tem um ensinamento para você. E você falar que tem muito vagabundo na igreja. Jesus vivia andando com prostituta, com ladrão e tal. Ou seja, Jesus veio para resgatar quem tava fora, pô. Nem quem tava, não quem tava. A igreja é o lugar onde tem mais gente errada, né? Se você parar para pensar, a única diferença da igreja para um boteco é que a igreja tá buscando te dar meios ali que você possa sair desse estado terrível que você tá. Enquanto o boteco você só tá ali, você tá bebendo e fazendo besteira, né? Enquanto a igreja ela tá rodeada de pessoas fazendo besteira também, a diferença é que ela está tentando te dar ali um norte moral para que você saia desse estado miserável que você
tá, enquanto lá no outro lado você só tá porque você gosta. E assim, uma infeliz comparação que eu vou fazer é que é o seguinte, a religião hoje ela virou um adereço, né? Então ela já deixou de ser a busca pela verdade por um bem-estar. E aí eu sei que vai ser muito forte o que eu vou falar, mas eu não consigo ver a diferença entre uma igreja fundo de quintal protestante, como a gente vê, de um boteco, por esse exemplo que eu acabei de falar. Porque se eu fundo uma igreja com preceitos onde eu coloco ali só aquilo que eu acho que é certo, então eu estou dando uma vestimenta na minha igreja daquilo que vai me deixar confortável. E aí, enquanto isso, e você pode usar o mesmo sentido num bar. Eu uso de adereços para deixar os meus clientes confortáveis, para eles continuarem consumindo o que eu estou oferecendo para eles. E na igreja, nessa denominação protestante fajuta, eu também posso fazer isso. Eu vou enfeitar a minha igreja com adereço, onde o fiel possa vir aqui e ele possa ficar confortável com tudo aquilo que eu estou oferecendo para ele. Só que você ser cristão hoje você não ficar confortável em momento nenhum. Em momento nenhum você ficar confortável, porque eu tenho que seguir umas regras que vão me levar à verdade. Sim, Entendeu? sim. E uma coisa que o pessoal, geralmente quem não acredita em nada, porque como vê, digamos, uma quantidade grande de maus exemplos, então, já que o pessoal da igreja faz muita merda, Deus não existe. Ué, isso não é porque você tem, digamos, o mal, ele não é uma explicação de que Deus não existe. Muito pelo contrário. O mal, ele prova que Deus existe. Porque você vê claramente a existência da moral. E a existência da moral prova a existência de Deus. Não sei se você Exatamente. pode Não, é isso perceber. aí. Sim, é isso aí. Que as leis morais, elas dizem como o comportamento humano deve ser. Enquanto que as leis da ciência, leis da física e tal, as dizem como as coisas são, sabe? E, claro, se existem leis morais, existe um legislador moral. E quem é o legislador moral que a gente está falando o tempo todo? Pô, é Deus, claro. Porque Exatamente. não tem como você vir de outra maneira. Você não tem como ter moral de outra forma, igual eu estava te falando. Por raciocínio. Raciocínio não cria moral. Por exemplo, você pega a Alemanha nazista. Aí o pessoal levando o judeu para esconder, para fugir do Holocausto. Raciocínio que fez isso? Não, pô. É totalmente ilógico você arriscar a vida por uma pessoa que você não conhece. Não é raciocínio que te dá moral. E assim por diante. Tem uma série de argumentos ateus que eu já cheguei a desmentir e tal, falando sobre isso. Só que acho que não vai dar tempo nem de falar de todos eles. Mas Não, eu enfim. vou ter que encerrar porque já deu mais de uma hora aí de gravação. Tu levantou um gancho que daria até pra gente falar, por exemplo, né, o Viktor Frankl, né, o judeu inventor lá da logoterapia, foi basicamente isso. O cara estava lá no centro de concentração, a lógica animal, a lógica de comportamento das pessoas seria uma querendo sobreviver em cima da outra, né, naquele estado deplorável que eles moravam. Só que não. Conforme as coisas, o tempo foi passando e foi vendo que quanto mais na merda as pessoas ficavam, mas eles tentavam se ajudar. E essa questão das pessoas tentarem se ajudar é porque tinha um norte moral ali que imperava sobre eles. E aí eu não lembro, assim, eu li esse livro do Viktor Frankl, quando ele fala, esse ensaio, né, dele, quando ele está iniciando esse trabalho, mas eu não lembro de ter finalizado ele, eu não lembro qual foi o ponto final, né, que ele chega ali, qual foi a conclusão que ele chega dessa questão do norte moral, se era a religião, se era a tradição do povo judeu, tal. Mas ele é aquela coisa, você bota um motivo por você estar sofrendo e por causa desse motivo eu consigo ter forças para não só me ajudar, mas ajudar o próximo. Mas enfim, eu vou ter que encerrar, cara. Você quer falar mais alguma coisa aí, não?
Bom, tem uma coisa que, uma parte que eu tava lendo esses dias, não, nesse dia não, eu anotei isso há muito tempo, que é a oração do cético, porque, tipo, afinal, a pessoa admitir que Deus existe, o que que a pessoa perde com isso? Nada. E o que que ela ganha? Bom, o próprio Deus pode se manifestar para ela e preencher a pessoa com essa infinidade dele, preencher com ele mesmo, sabe? Ou seja, por que que uma pessoa vai querer que não exista um propósito na vida? Por que que a pessoa vai querer que o nosso amor com outras pessoas não significasse nada? Ou seja, você morresse e aquilo tudo fosse entregue ao esquecimento. Não tem por que a pessoa desejar isso. Só se ela tiver realmente algum problema, mas eu não acho que ninguém que está ouvindo isso vai ter algum problema. Mas então, a hora de ser certo diz: Deus, se você existe, você sabe que eu não sou um crente. Então, por favor, Deus, me dê o presente da fé em seu tempo e de sua maneira. Eu quero acreditar qualquer que seja a verdade. Ou seja, a pessoa que não tem nada a perder falando isso. É só para quem quiser, digamos, tentar entender. Vai Tá trabalhar buscando nisso aí, né? Com essa oraçãozinha aí. uma verdade, pelo menos leva isso em consideração. Que afinal, que você pode estar errado e que você tem mais a ganhar admitindo, tendo a atitude adequada para com Deus, do que você ficar assim mesmo, de ficar negando e falando besteira e falando mal tal. Mas é É, isso. para Depois a encerrar gente- é o seguinte, a última mensagem é a seguinte que eu queria deixar. Você ser cristão é o seguinte, você se esvaziar das suas vontades para seguir a verdade que é eterna. E essa verdade a gente não tem vergonha de chamar de Cristo, né? Quando você e o processo de você se esvaziar das suas vontades é o que é o processo doloroso, né? Quando a gente fica naquela coisa, não, eu trabalho demais, eu tenho direito de chegar no final de semana, tomar minha cerveja, encher a cara para poder extravasar, né? Só que aí tá, filho, você tem que dar uma ordenação para suas vontades. Não é só porque você passa por uma situação de estresse que você tem que extravasar, ferindo a própria natureza, né? Tirando seu estado de consciência do lugar certo. Então, assim, é esse processo de aceitação da verdade que é doloroso. Eu sei que existe uma verdade e eu como ser humano, eu estou fadado a obedecer à verdade, né? Tanto é que a pessoa que faz uma coisa ruim, ela tem que botar qualquer desculpa moral para ela mesma que aquilo ruim que ela está fazendo tem uma finalidade boa. Essa finalidade boa pode ser a mais torpe possível, né? Porque eu me sinto bem fazendo aquilo, né? É uma finalidade torpe, mas é uma finalidade que ele dá uma justificativa moral para aquilo de errado que ele está fazendo. Então você, quando se depara com uma verdade concreta, e que você não pode depender dos seus desejos para seguir essa finalidade concreta, essa verdade concreta, esse é o processo doloroso. Que aí você passa a não ter vontade. Ah, mas aí isso aí é um Deus que tira a minha liberdade. Não, filho. A partir do momento que você começa a ordenar as suas ações, não seguindo os seus desejos, o próprio segmento do desejo em si, mas sim por uma ordenação final, que você começa a ser livre. É como Santo Agostinho fala. Quando eu seguia meus prazeres, eu era escravo de muitos senhores. Hoje eu sou escravo de um senhor só. E esse senhor me leva à liberdade, logicamente. Porque eu tenho um estado de consciência de uma forma tão ordenada que eu consigo escolher aquilo que eu quero fazer sem depender de um desejo próprio meu. Ou seja, eu não vou simplesmente ficar com uma mulher só porque eu achei ela gostosa, né? E eu tô sentindo um desejo carnal por ela, eu vou pegar e vou ficar com ela. Mas eu vou ficar com essa pessoa porque eu vejo nessa pessoa um bom relacionamento, um bom crescimento espiritual, ou qualquer coisa que seja do teu relacionamento que você busca naquele momento. Mas enfim, essa é a mensagem final aí. Fica com Deus aí, filhão. Bom serviço, boas férias, não sei como é que você tá aí. Dá um abraço na família, Deus te abençoe.
Manda dar certo todo mundo da semana e tal, pra pessoal que tá aí contigo também. Tal. Aproveite o inverno, que aqui tá verão. Né, aqui tá um inverninho bom. Seco pra caramba, mas tá gostoso. Valeu, cara. Depois eu falo também. Valeu, cara. Abraço aí. Tchau, tchau. Boa noite.